Meus amigos, o que nós vimos com o eFootball 2022? Silêncio e toca a vinheta que nós vamos falar sobre isso agora. Vamos lá, pessoal. Capu falando aqui hoje de eFootball PES 2022. Em primeiro lugar, já se inscreveu no canal, toque o sininho, dê aquele like pra gente e vamos começar a falar sobre esse game, né, que chegou aí gratuitamente. A gente já tinha comentado um pouquinho lá num vídeo que nós postamos quando saiu a notícia que o eFootball seria gratuito. E a gente já tinha desconfiança, hein? Você que se quiser ver, vai lá, que a gente já tinha alertado que algumas coisas não sairiam como a gente imaginava. Enfim, antes de apresentar que estamos todos aqui hoje para falar sobre isso, todos têm opinião, vai falar um pouquinho sobre o eFootball. Estamos aqui com João Sino, o sempre calmo e honesto Wagner Botelho. Isso. Olha só, Johnny Lawrence e Daniel Balu Salles. Eu achei que você ia apresentar o John Cena como sempre calvo. Eu pensei que era. Eu desconfiei quando ele começou a falar do sempre calvo. Mas aí são muitos carecas aqui. Mas é legal que não é nenhuma uma ofensa mais, já a gente se tornou normal. As pessoas sabem que falta. O principal de tudo é que Balu, como sempre, principalmente para este vídeo, está sem risadinha para falarmos do que nós vimos de eFootball. Antes vou explicar para vocês, porque assim, normalmente a gente faz a review escrita, para depois vir aqui gravar e comentar para vocês. Este game não tem como, minha gente, fazer uma review escrita, porque ele praticamente é uma demo, né? Então assim, não dá para avaliar e a gente vai comentar aqui para vocês entenderem um pouquinho o porquê de todos os problemas causados e quais são esses problemas que a gente vivenciou. Mas fica aqui uma análise em vídeo para vocês que depois a gente disponibiliza não só no nosso canal, mas também no site. Vamos lá, começando aqui as impressões de quem viu, vamos começar por ele, aquela pessoa que é um assíduo jogador de jogos de futebol, mais ou menos. Wagner Botelho jogou com os filhos, ainda para ter aquela experiência mais a fio. Vai, Wagner, você que já jogou o PES ainda, você tem umas experiências boas com o PES, você joga tanto no Play 3 ainda, um dos únicos remanescentes do Play 3, e no Play 4, né? Fábio, em casa eu tenho aqui um viciado pro futebol, que é meu filho Pedro, né? Que mandou um abraço aqui para ele também, e ele já viciado, já quis baixar o jogo para ver como é que funciona o Play 4 e tudo mais. Foi assim, uma experiência, acho que desde o início, né? No tutorial, que vamos chamar ali, que joga com a seleção, é um tira-gosto de algo que não existe, né? Que depois some. Né? A primeira coisa que some depois das seleções e ficam só os times licenciados. Tem direito de imagem, estão todos ali com os rostinhos dos jogadores, mas é assim, a primeira tela que aparece, cara, tipo, ele já bate um pouco assim, né, para você ficar um pouco assustado, porque ele aparece assim, no menu inicial aparece assim, partida autêntica, e tá bloqueado, o que é partida criativa, o que é plano de jogo, o que é meu time, o que é contrato, tudo que tinha no PES antes, o eFootball mudou. A impressão, como o Fábio trouxe, que é um demo, que é um molde, sei lá, né, de algo que eles estão prometendo aí pelo que falaram, né? Também vocês podem, se tiverem mais notícias, de que a partir do dia 28 de outubro vai ter uma atualização, mas não dá para esperar muita coisa do que vem aí não, né? Botelho, só para complementar, gente, a gente sabe que o antigo PES hoje é futebol, e antigo, e Eleven, mas mais como PES, ele sempre teve problema de licenciamento. Então, o que acontece? Ele tem alguns clubes que são parceiros da Konami, inclusive a Konami é parceira nossa, sempre a gente tem uma boa parceria com a Konami aí, mas assim, esses times que são parceiros da Konami, eles têm ali, aqui na maioria dos times brasileiros, né, a maioria do parceiro Konami, e tem o direito aos estádios e os uniformes e tal. Jogador, né? Mas assim, os times brasileiros é naquela. Então assim,
O time brasileiro, você pega, por exemplo, o Corinthians, ele tem lá meia dúzia de jogador com gosto, 3 ou 4, e um monte de jogador que não está no game. Então, assim, ele é mais ou menos, vamos dizer assim, licenciado. Já os times europeus, sim, eles são licenciados, mas só alguns times. Então, a Konami, o que ela fez? Ela trouxe esses times que ela tem uma parceria mais afinco ali, que tem mais, e são os grandes nomes, para essa demo mesmo. E quando assim, a Konami sempre, antigamente até o FIFA nem soltou dessa vez demo, mas quando soltava demo, eram alguns times só que trazia. Então, por isso que você fala, realmente é verdade. Então, parece uma demo mesmo. E o problema não é só isso, né? O problema é que, assim, além de todos os problemas que já vinham dos PES anteriores de licenciamento, etc., nós temos o problema que, assim, é um jogo Next Gen, né? Um jogo de nova geração. Então, por mais que nós aqui testamos em PS4, mas tem gente que testou em nova geração. Aí, por exemplo, no caso do João e o Johnny. Ô, Johnny, você que testou na Next Gen, aí me diga aí, cara, o gráfico é de doer mesmo, né? Meu amigo, né? Primeiramente, aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei nem como explicar, cara. 2 anos de produção, Next Gen, nova engine e tudo mais. E o PES 2010 é mais bonito, cara. Eu joguei ele no PlayStation 3, o PES 2010. E, cara, eu fui até fazer uma comparação, cara. E é mais bonito. Graficamente falando, né, visualmente falando e mecanicamente falando também, cara. É muito mais completo, é muito mais balanceado, é aquele jogo redondinho, realmente, que você dá uns retoques aqui e ali e fica realmente bom. Esses realmente quiseram inovar, quiseram trazer uma nova engine, trabalhar com novos gráficos e tal, mas eu acho que eles foram afobados demais, ficou muito feio. Ficou uma coisa muito borrada, muito plástica. Você nota que os personagens parecem feitos de massinha. Né? Não parece realmente uma coisa next gen, uma coisa tipo PlayStation 5, Xbox Series. A impressão que dá é que a ideia foi muito boa deles. Foi uma ideia, foi a novidade, mas que eles lançaram prematuramente. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, né? Eu acho que parece que a gente voltou no tempo, parece que a gente tá nos PES antigos. Então, mais do que... Então, a impressão que eu tive foi essa também. A sensação que eu tive foi que eu peguei um jogo de celular que foi feito portabilidade para Next Gen, só que não teve atualização gráfica. Basicamente, para mim foi isso. O gráfico, eu concordo, assim, eu esperava muito da nova engine e assim, eu falei, nossa, mas agora vai, né? Eles tinham passado um trailer no final, no metade, no começo desse ano, com a nova engine bem bonito, assim, com a imagem do Messi, assim, falei, nossa, cara, promete, dessa vez o PES vem pra quebrar. Putz, cara, que decepção, assim, eu esperava muito e os gráficos são horrorosos, o gramado muito ruim, os jogadores, você falou mesmo, parece massinha, tem a torcida ainda, cara, de verdade, a torcida desde o PES, eu acho que do Play 2 pro Play 3, ela é idêntica, cara. Não dá, eles precisam mudar isso. Os gritos de torcida continuam ruins. Eu vou falar depois da física um pouco do jogo, mas assim, se o Balu quiser também entrar comigo, a gente já começa a falar um pouquinho dessa parte da física, que assim, o jogador bate um atrito um no outro, que e o Balu era muito crítico no PES 2021, desculpa, já por uma questão desses excessos de falta, e eles continuam. Então, assim, aí o jogador trança um no outro e fica assim, tremendo, assim, física horrorosa. A arbitragem do PES, agora do eFootball, ela é de morrer, né? Ela é de morrer. Mas além disso, é uma das piores arbitragens de game que eu já vi em qualquer esporte. Não, Então, faltas que não fazem sentido, você vê que claramente pegou na bola, mesmo de lado, nem por trás, de lado, pega na bola e o juiz dá falta com cartão, às vezes um vermelho. Eu que já joguei muito match day, pra quem sabe mesmo, ganhar um match day, você tem que ficar 5 horas jogando direto, normalmente sem perder um dia inteiro, né? 5 horas direto sem perder um jogo, para poder chegar na final, para disputar com um outro time licenciado, dependendo do time que você representava. Eu, em 2020, estava representando a Juve, então eu joguei muito com a Juve e às vezes me frustrava, e eu tive que adaptar o meu jogo
a forma como a arbitragem atua. Esquisita, que pune pune a esmo, né, Fábio? Porque, como você falou, severamente, né? Cada um a física não te ajuda em nada no jogo. É exatamente isso. Então, já pensando numa física que 2021 já era complicada, mas aí numa física assim, de faltas que realmente não existia, agora a física, assim, o jogador atravessa o outro, eles ficam já você vai pescar e a linha enrosca na outra, o jogador enrosca no outro e sai trepidando até o lugar. Deslizando, né, Johnny? Isso. Deslizando pelo campo. O personagem desliza no campo, falta de atrito com o pé do personagem com o campo, né? Parece que não tem atrito nenhum. E aí, antes da gente entrar nessa questão, que aí já chega, se tem uma palavrinha mais que chama bug, eu preciso falar de novo, uma coisa que eu falo em todo o review, e eu fiz vários de PES, se quiser olhar no Capum, tem review de PES, a torta direita escrito por mim, e os goleiros são horrorosos, gente, não tem jeito, assim, a gente vê aquelas capturas de movimento no Iniesta, no Piqué, ou no Messi, eu não sei, pô, põe num goleiro, cara, custa fazer, continua ruim, as defesas horrorosas, pulos horrorosos, braços tortos, tem hora que o goleiro voa, parece um super-homem, para no ar e cai, continua horrível nesse jogo, ele de novo traz ainda mais com esses problemas da física, horrorosos ainda, assim, desculpa, Konami, pelo amor de Deus, faça captura de movimento de goleiro, porque assim, tá muito ruim mesmo, isso não é desse PES que tá com esse problema, esse é um problema de outros PES anteriores também. Mas agora vamos falar um pouquinho dos bugs. Quem vivenciou aqui bug? Eu começo dizendo que eu vivencio muito bonitinho, né, engraçadinho, que eu fiquei dando risada, que o meu jogador foi bater um escanteio e ele travou no escanteio. O jogo continuou rolando e o meu jogador ficou lá na posição de batida do escanteio. Ele ficou durante toda a partida naquela posição como se tivesse batido escanteio. Puxou um ronco. E lá ele ficou e não destravou. Então fiquei com um homem a menos durante toda a partida porque ele travou no escanteio. Alguém mais vivenciou isso, minha gente? Ou outros bugs? Pode aí estar livre. Então. Bom, Fábio, eu vivenciei alguns bugs também no eFootball 2022. Um deles foi o meu carinha literalmente deslizando pelo campo, sem se mexer com a bola no pé lá. Ele tava deslizando. Simplesmente andando, parece que tava patinando no gelo. Lindo, coisa linda de se ver. E uma outra foi um tanto quanto, né, bizarra. Que assim, eu devia estar em algum cruzamento, o goleiro devia estar fazendo cruzamento. Beleza. Fiz o domínio e tal, saí correndo. O meu personagem lá, o jogador, entrou pra debaixo da terra, sumiu. Depois ele foi ejetado. Depois ele apareceu. Simples assim. Meu, eu não entendi nada. Isso aí eu é pausei o jogo. Eu acho que você tava com o Iago Pikachu, foi isso. Mano, eu pausei o jogo e fiquei pensando assim, que diabo que aconteceu ali, velho? Aí eu despausei o jogo e segui. Depois dessa eu até parei de jogar, mano. Venci ali por 2-0, mas parei, cara. É uma pena, né? Porque eu também, depois de tudo que eu subi, eu perdi o gosto, não joguei mais, espero a atualização, espero que eles arrumem. O Wagner comentou aqui que você teve, e eu também tive, Wagner, você comentou a questão de ele parar de correr em determinado momento, né? Conta um pouquinho aí, você foi correr pro jogador e ele travava, né? Não ia. É o Jô. Ele fica, assim, dando umas engasgadas, né, ali, mas o Daniel complementa aqui, Daniel, por favor. É o Jô. Não, pode falar, é o Jô. É que o Fábio não tava sabendo o que era porque tá com o nome fictício. Não mas tá é genérico. Pior que não tá. Ele tá com o rostinho. É um dos poucos que tem rostinho e nome verdadeiro. Os nomes ainda tem, mas é tudo caras fakes, né? Mas assim, esses são inúmeros problemas que a gente elencou aqui. O jogo veio com problemas. A Konami fez um pedido de retratação. Desculpa, não é um pedido com todos os problemas que realmente aconteceram, mas ela reconhece, né, que não era aquilo que a gente esperava, que todo mundo esperava, e promete essa atualização. Então vamos ficar aqui a nossa esperança, e aí para depois esperar o jogo estar um pouco mais completo, né? Vamos ver o que vai sair de DLC, o que vai poder de modos de jogo, para a gente poder, de repente, trazer, sim, uma análise mais completa dessa nova versão do eFootball 2022. Agora, sim,
Vamos deixar algumas sugestões no ar. Eu já falei que tem que ter a melhora gráfica, sem dúvida. Assim, a gente esperou muito sobre isso. E espera um refinamento, principalmente da mobilidade, da física e dos goleiros. Mas vocês aí esperam o que dessa DLC que promete corrigir esses grandes problemas que tiveram? Mas vai corrigir só ou vai trazer novidade? Eu não sei. Trazer novidade. Não tem nada certo. Eu acho que vai trazer alguma novidade e essas correções precisam ser feitas. Até porque precisa desbloquear as outras partes, né? Porque ali o que a gente estava era só partida online e tudo mais. Eu acho que vai ter novidade sim, Balu. E também tendo a repercussão do que eles tiveram negativo e conhecendo a Konami, que para mim, gente, não sei se vocês concordam ou não, para mim é o melhor jogo de futebol que nós temos. Ele está na frente, principalmente, acho que é um ponto é importante a gente salientar esse ponto também, porque a Konami sempre tem essa cabeça de pensar e deixar o jogo aberto para patches, né? Para os caras que trabalham na configuração do jogo, do cara elaborar. Por exemplo, o Fábio falou no início, eu tenho um Play 3 aqui em casa, que tem o PES 2018, e ele está atualizado, com todos os jogadores, terceiro uniforme, lançou, os caras já produzem, já baixam a atualização. Pô, eu acho isso muito legal. É um trabalho bem final. Com qualidade, porque não é aquela coisa, igual o concorrente, né? Lança a temporada 2022, agora em 2021. Aí chega daqui a pouco, os caras começam a trocar de time e você tem que demora pra caramba para atualizar automaticamente. Eu acho que isso é um ponto positivo e eu acho que a Konami vai surpreender em alguns pontos. Eu acho que não vai resolver tudo, porque é um tempo de crise ainda, de pandemia e tudo mais, mas aqui pode voltar a ser o que ela construiu com o PES e agora é futebol, acho que eles podem voltar sim. Wagner, você tocou num ponto muito importante que eu acho que é um dos maiores pontos positivos da Konami. Ela entende as deficiências dela em relação aos licenciamentos, então ela já deixa um espaço para você fazer o seu patch e você editar do jeito que você quiser. Isso é assim, cara, façam mesmo. Então o espaço é para vocês e se divirtam com isso. E a gente tem muita gente boa trabalhando em todas as plataformas para trazer uma experiência muito melhor do jogo. São duas versões, né, para todos os PES. Então você tem um PES cru e tem um PES com patch. E eu sempre coloco nas reviews sempre uma análise dupla nesse sentido. Eu sempre colocar, se vocês olharem lá, sempre tem PES com patch, PES sem o patch, que aí você vê uma diferença muito grande de qualidade de jogo, principalmente no PC, cara. No PC fica um negócio surreal, assim, o que eles trabalham para fazer. Mas a Konami, ela tem um know-how respeitável, né? Ela trouxe, ela tá disputando no mercado. Eu não sou tão assim em relação, como o Wagner falou, que acha que o PES está tão acima. Eu gosto bastante do PES quando ele tem o patch em relação ao FIFA, mas é que nesse momento o FIFA está nadando de braçada mesmo, né? Ele é mais limitado, ele não te permite editar nem nada, mas nessa disputa agora, se tinha um nivelamento entre os dois, dessa vez o FIFA subiu e agora cabe a Konami nos surpreender ainda nos problemas. Mas você comentou, né, João, que eles têm um know-how de jogos respeitáveis, né, cara? Tem muito jogo bom. E para citar algum deles, aí eu cito Castlevania, principalmente do PlayStation 3, mas você ainda tem outros aí que você joga, não é não? Tem Metal Gear Solid, tem Castlevania, tem Bomberman, tem muita coisa legal. Por exemplo, Bomberman eu tenho no Switch. É muito da hora jogar o Bomberman. Até hoje é bom. Então, são coisas que a Konami sempre fez, que foram muito boas, que você percebe que a empresa é boa. A empresa é ótima, na verdade. Sem dúvida, respeitável. É um erro de empresarial, né? Que foi uma questão empresarial. Os caras trouxeram essa ideia de, não, a gente precisa lançar logo. Foi uma questão de 2 anos, né? De processo de criação. E eles lançaram, foi uma situação muito apressada que não deveria ter acontecido. Assim como aconteceu com Cyberpunk. Tanto que muita gente, hoje em dia, fala que Cyberpunk tá muito bom para jogar. Muito bom não, tá bom para jogar. Mas, entendeu? Mas aí é que tá o problema. Se você não dá uma largada direitinha, você perde o cara. O ritmo dos games é muito rápido e assim, evolui nos lançamentos, né? Então você, por exemplo, eu tô jogando agora o Far Cry 6, então assim, se você não me der um jogo no mesmo nível, eu paro com ele, vou pro outro, esse momento que eu vou pro outro, você perde já, escanteou, você abandona. Então assim,
Vamos esperar para ver. Eu ainda confio que coisas melhores virão. Entendo que queimaram a largada, essa questão de ser um jogo gratuito, a gente já trazia que poderia ser um erro, poderia ser um problema, de fato aconteceu. Bom, gente, a gente conhece o potencial que tem a Konami, vamos aguardar. Eu confio que ainda coisas melhores virão para esse jogo. Eu concordo que queimou a largada ali, por conta a gente já esperava um jogo gratuito, o que poderia vir ficou meio em dúvida do que poderia acontecer e realmente não agradou. Tem muita liga que virá em DLC, muita coisa, e assim, até que ponto, mercadologicamente, as pessoas vão investir no jogo. Então, a resposta precisa ser dada rápido, vamos confiar, tomara que dê tudo certo. Mas aí, obrigado a todos pela presença, nesse comentário que a gente fez do jogo, esperamos que o jogo venha melhor, para que a gente volte na próxima com boas notícias para vocês. Konami, confiamos em você, estamos aguardando aí, faça um goleiro melhor. Um abraço, gente.